Beleza, pessoal? Estamos aqui de volta. Falei ali no vídeo anterior que hoje eu ainda mandava um vídeo para vocês dando uma explicadinha sobre alguns aspectos físicos ou naturais que caracterizam o território brasileiro. Então vamos lá. Só para mencionar, o Capitão América não está ali por acaso. Ele vai fazer parte da nossa aula, já já tu vai descobrir. Mas vamos lá. Vamos começar hoje falando de três aspectos: estrutura geológica, relevo, formas de relevo, e bacias hidrográficas. E dentro desse contexto nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia de solo ainda e de rochas, tá? Mas vamos lá. Começando por estrutura geológica, por quê? Pensando na ideia de uma casa, de uma construção, de um edifício, para que essa construção ela se mantenha firme, em pé, ela precisa estar bem estruturada, ela precisa de estrutura. Estrutura é isso, é o fundamento, então, vamos dizer assim, a parte onde vai estar o resto, o relevo, o solo, o subsolo, a vegetação. Nesse sentido, vamos trabalhar a ideia de estrutura geológica do Brasil. Mas primeiro, o que é estrutura geológica? De uma forma bem simples, se refere ao tipo de material que compõe o solo e o subsolo. De uma forma um pouquinho mais complexa, e anota isso aí. O que seria a estrutura geológica? Os tipos de rocha, magmáticas, sedimentares, metamórficas, os tipos de rochas e os processos sofridos por elas para se formarem. Os processos que essas rochas sofreram para se formarem. Bom, que processos seriam esses? Solidificação, por exemplo, resfriamento, sedimentação, metamorfose, para dar origem a essas rochas. Então, a estrutura geológica é isso, o tipo de rocha e o processo sofrido por ela para se formar. Bom, a estrutura geológica brasileira ela está considerando três unidades básicas. No Brasil nós temos três unidades básicas. Os dobramentos antigos, deixando bem claro aqui, no Brasil não existe dobramento moderno. É o tipo de geologia que não tem no Brasil. Não existe dobramento moderno. O que seria o dobramento moderno, já para adiantar? É aquilo que dá origem a montanhas recentes. Himalaia, a Cordilheira dos Andes, os Alpes na Europa, as Rochosas nos Estados Unidos. Então nós não temos nenhum movimento agora, dobramento moderno de origem recente que gere montanha. Nós tivemos dobramentos antigos que geraram formações de relevo que hoje são mais altas, mas são bem antigas. Bacias sedimentares, que o próprio nome já diz, é como se fosse uma bacia, certo? Ela recolhe os sedimentos que são erodidos com o tempo, com o vento, com a água, com o intemperismo, com a própria ação humana. Ela recolhe esses sedimentos e os crátons, escudos cristalinos, que nós vamos trabalhar já na sequência também, para vocês terem um entendimento do que é esse cráton, esse escudo cristalino, essa plataforma coberta. Já vamos chegar ali. O que é geologia? Para começar a nossa ideia. Geologia é uma ciência. Logos, estudo, logia, geo, que estuda a Terra. Então, é a ciência responsável por entender, estudar a constituição, a formação, a estrutura, a composição da litosfera, da crosta terrestre. É essa geologia que vai estudar os fenômenos como os terremotos. Por exemplo, o vulcanismo, o movimento das placas tectônicas, que faz com que os continentes se afastem um dos outros, que formem montanhas, que apareça o vulcão. Bom, dentro dessa estrutura geológica do Brasil, partindo lá para os dobramentos antigos, também chamadas de cadeias orogênicas. Lembrando lá do grego, gênese, criação. Oros tem a ver com montanha, formação de montanha. Mas não é a montanha recente, é a cadeia de montanha antiga. Cadeia de montanha antiga. Essa cadeia de montanha antiga ela vai ser resultante do erguimento lento e horizontal. Bom, também chamadas de cadeias orogênicas, só um pouquinho, pessoal, tive um entrave ali, alguém bateu na janela, de certo perceberam, né? Mas já foi embora. São resultantes do erguimento lento e horizontal. Isso aconteceu ao longo de milhões de anos, bilhões de anos. Período arqueozoico e proterozoico. Zoico, vamos pensar vida do animal. Arqueo, antigo. Proteros, anterior. É a ideia desse verbete grego aí. Então, vida anterior, vida antiga, da era pré-cambriana.
foram bastante desgastados pelos processos erosivos, pela água da chuva, pelo vento. Então esses dobramentos antigos, eles sofreram muito com o intemperismo. O intemperismo químico da água, o intemperismo físico, da temperatura, do vento, biológico do ser vivo, enfim. Nós temos aqui um tipo de estrutura geológica. Um outro tipo de estrutura geológica que nós temos aqui é a estrutura geológica dos crátons, que eu já disse que eu ia falar para vocês. Crátons ou os escudos cristalinos. Por isso que esse carinha tá aqui, ó. O Gabriel já deu jeito de comer o escudo dele. Mas Capitão América, ele tem um escudo. É bem dessa ideia mesmo, de proteção, escudo. A ideia do escudo cristalino é essa. Ele traz a ideia de proteção. É uma barra. Vou mostrar um exemplo depois onde tem o cráton bem aflorado. Também da era pré-cambriana, ele corresponde a 36% do território brasileiro, certo? Ele vai estar dentro daqueles dobramentos lá, dos períodos arqueozoico e proterozoico, como eu já te falei, de um período mais antigo, certo? Quando expostos à superfície são chamados de escudos. Depois tu vai ver um exemplo de um cráton bem aflorado. Quando estão cobertos por estruturas sedimentares, são chamadas de embasamentos cristalinos ou plataformas cobertas, ou seja, o cráton, a estrutura está coberta, tem sedimento por cima, para ter um entendimento um pouco melhor. A estrutura geológica, ela tem a ver com os crátons, ou escudos cristalinos, terrenos mais antigos e amplamente erodidos de baixas altitudes. Certo? Geralmente de baixas altitudes. No caso do norte do Brasil e nas Guianas são exceções, pois são grandes altitudes. Certo? Claro que não é uma formação de cadeia de montanhas, vamos pensar assim, com altitudes superiores a 4, 5 mil metros. Mas são altitudes mais elevadas. Geralmente eles foram muito erodidos. O guineano, por exemplo, a gente tem exemplos disso. E eles possuem baixas altitudes. Porém, no Brasil, no caso do escudo brasileiro do norte, vai ter um exemplo ali depois, eles possuem grandes altitudes. Isso não quer dizer que eles não sofram erosão. E a outra estrutura que nós temos são as bacias sedimentares, resultantes do acúmulo nas áreas mais baixas de sedimentos, detritos oriundas das áreas mais altas pelo processo de erosão. Vai lá o vento, vai lá a chuva, vai tirando partículas das partes superiores e levando para as partes mais baixas, dando exemplo assim, as bacias recobrem, portanto, 64% do território brasileiro. Viu? Nós não temos dobramentos modernos, 64% bacias, 36% escudos, vai fechar os 100%. Formaram-se na era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Zoica, então vamos pensar no termo de vida aqui de novo. Vida antiga, vida média e vida recente, seno-recente, meso-média. Então, a ideia das bacias, elas ainda vão pensar que elas ainda estejam em formação, porque o processo de erosão ele ainda continua acontecendo. Nelas encontram-se os combustíveis fósseis, por exemplo, carvão mineral, mais nas áreas de terra, vamos pensar assim, que eram recobertas por florestas no passado, e o petróleo, nas áreas mais que eram recobertas pelo fitoplâncton, além de fósseis propriamente dito, animais que se fossilizaram. E um solo muito comum dessas áreas é o solo de terra roxa, muito utilizado, por exemplo, plantio de café, na área do sudeste do território brasileiro. Bom, aqui a gente tem uma ideia de estruturas geológicas. Como eu disse, aqui tem um mapinha que mostra essa estrutura geológica no Brasil. Aqui, por exemplo, nós temos as áreas de coberturas e bacias sedimentares, que é essas áreas em verde. E as áreas aqui nós temos a presença do Planalto das Guianas e aqui o Planalto brasileiro, o escudo brasileiro. O que é muito comum encontrar nesses territórios? Minérios, certo? As montanhas, as formações de montanhas, dobramentos modernos não é tão comum, não deu tempo. Geologicamente falando, para se produzir isso. Mas nos escudos cristalinos é comum, não que vai ter em todo, tá? Não adianta tu sair com uma picareta e ir para uma área de planalto, escavar, achando que tu vai achar minério em qualquer lugar. Não é bem assim também. Mas é muito comum nós encontrarmos minérios nas áreas dos escudos cristalinos. Pode ver aqui uma concentração maior. Se a gente pensar em termos de bacias sedimentares, a gente vê que isso é menos. É menor essa composição. Níquel, zinco, ouro,
bauxita, que é o minério do alumínio, cobre, enfim. E aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Chapada Diamantina na Bahia, que nós temos a exemplo de um escudo cristalino, a ideia do cráton aflorado mesmo, aqui alguma plataforma coberta já, dobramentos antigos, portanto, a ideia de um escudo cristalino. A Serra da Mantiqueira, São Paulo, Minas Gerais, traz essa ideia. E as bacias sedimentares, a Amazônica, já vou falar um pouquinho dos rios aqui, eu vou aproveitar uma ideia aqui também. E a bacia do Pantanal, por exemplo, são ideias onde recebe muito essa sedimentação oriunda do Planalto. Se a gente voltar ali para o mapa, a gente vai ter uma noção que, então, essa bacia sedimentar do Pantanal, ela recebe sedimentos daqui, ó, do escudo brasileiro, certo? E aqui, da bacia amazônica, dos dois. Ela recebe tanto do escudo brasileiro, como do escudo das Guianas. Bom, que é muito comum a presença de petróleo nas bacias sedimentares, como eu disse, carvão mineral. Enfim, o que seriam essas curvas aqui, ó? Isso aqui tem nome, pessoal. A gente não chama necessariamente de curvas em rio. A gente chama de meandros. Não é leandros. Meandros, certo? É o nome, né, nome geográfico, técnico, vamos dizer assim, que é usado para essas curvas em rios de planície, mais comuns em rios de planície. São chamados, portanto, de meandros. Fica a dica aí. Anota ali no teu material que tu vai precisar para uma daquelas perguntas. Bom, vocês estão vendo que debaixo dessas figuras, dessas imagens aí tem um link, foi de onde o professor pegou a imagem e está disponível como referência, tá certo? Classificação das formas de relevo. Bom, como eu disse, precisa ter uma estrutura. E essa forma de relevo, ela vem para caracterizar essa estrutura, certo? Para dizer o que suporta essa estrutura. As formas de relevo, então, o que seria isso? O que é relevo? Vamos partir desse princípio. O que é relevo? São todas as formas que representam a superfície da Terra. As principais formas de relevo são planaltos, planícies, depressões e montanhas. No Brasil não temos montanhas, como eu disse, não temos dobramentos modernos. Vamos pensar aqui nessa fisionomia linda aí, ó. Fica olhando de perfil, tu vai entender. Aqui nós temos uma série de irregularidades, deformações. Essa fisionomia que tu tá vendo aqui, ó, vamos dizer que seja um planalto. Aqui nós temos uma região de vale, depressão. Aqui nós temos uma montanhazinha ou montanhazona, depende da tua concepção do tamanho do meu nariz. Aqui nós vamos ter a formação de serras, enfim. A ideia de relevo é isso. Ele vai dar a fisionomia do relevo, as irregularidades da crosta, certo? As deformações da crosta terrestre. Isso é relevo. E ele vai ser estudado pela geomorfologia, o estudo das formas da Terra. Estudo das formas da Terra. Estudo das formas da Terra, se a gente pegar essa palavra e particularizar. Ela se classifica no Brasil, a geomorfologia do território brasileiro, ela está dividida entre planaltos, planícies e depressões, que podem apresentar variações. E o que estuda isso, determina essa altitude das formas, é uma medição chamada ipsometria. Existe uma diferença entre ipsometria... Desculpa, que engoliu, né? Existe uma diferença entre ipsometria e batimetria. O que seria a ipsometria? Ipsometria é a medição da altura, ou seja, tu vai pegar aquilo que está acima do nível do mar e vai medir, certo? Acima do nível do mar. Corresponde às medidas altimétricas de altitude. Ela está relacionada às medidas do relevo. Então é muito comum tu pegar um mapa do relevo, ou às vezes ele vai estar escrito assim, ó, mapa do relevo, mapa ipsométrico do Brasil. É comum, certo? A gente encontrar assim, ao invés de falar de relevo, falar de ipsometria, é acima do nível do mar. A batimetria é abaixo do nível do mar. Batimetria é a medição das profundidades dos mares, dos rios, dos lagos, muito mais usada no oceano. E ela usa como referência ultrassons e eco, certo? Ela manda como se fosse um aparelho, não é um aparelho, ele manda lá uma onda sonora, vamos dizer, e ela ecoa para ter uma noção da profundidade da água. Então, acima do nível do mar, ipsometria, abaixo do nível da água, batimetria. O relevo brasileiro é caracterizado segundo alguns autores. Eu vou trabalhar 3 aqui. O Haroldo de Azevedo,
o Aziz Nassib Absaber e muito sobre esse daqui, ó, o Jurandir Ross, certo? São os três mais conceituados. Esse daqui já traz a ideia do Jurandir Ross, que é o que nós vamos trabalhar bastante. Eles têm uma diferença básica. Qual? Tu já vai entender. O Jurandir Ross, ele trabalha a ideia de dividindo o nosso relevo em depressões, planícies e planaltos. Pensa bem, 3 formas de relevo. Jurandir Ross, depressões, planícies e planaltos. É o que nós muito costumamos usar, certo? Tanto que quando o professor está lá na sala de aula trabalhando, o professor diz: no Brasil tem 3 formas de relevo: planaltos, planícies e depressões. No Brasil não tem montanha porque não tem dobramento moderno. Entendeu isso aí? Então, 3 formas de relevo segundo o Jurandir Ross. Segundo o Haroldo de Azevedo e o Aziz Nassib Absaber, até parece o mesmo. Muito parecido, mas não se enganem, não é exatamente a mesma coisa. Se vocês olharem, aqui já tem uma diferença, certo? Mas é muito parecido. Eles dizem, segundo esses 2 autores, geógrafos brasileiros, o Brasil tem 2 formas de relevo, não é mais 3. 2 formas de relevo. Eles vão dizer que o Brasil está dividido em planaltos e vai estar dividido em planícies. Por exemplo, a planície costeira, a planície do Pantanal, a planície amazônica. E planaltos como Planalto Atlântico, Planalto Meridional, que é onde nós estamos, certo? Onde está o teu município, Alfredo Wagner, está sobre esse Planalto Meridional, o Planalto das Guianas. E o Aziz Nassib Absaber, ele vai dizer que também tem 2 formas de relevo, planaltos e planícies. Só que ele vai dar uma modificadinha, ele vai colocar alguma coisa que o Haroldo de Azevedo não coloca. Ele vai falar do Planalto Nordestino, que aqui a gente vai ter a ideia do Planalto de Borborema, certo? Ele vai dizer que isso aqui, na verdade, é um planalto e não uma planície. Bom, existe certo e errado nessa história toda? Não, porque é um estudo, é baseado em teoria. Mas hoje a gente costuma trabalhar na forma de 3 formas de relevo: planaltos, planícies e depressões. Fica ligado aí, Guri. E guria. Bom, algumas características do relevo brasileiro. Planaltos, áreas relativamente planas e altas. O nome já diz tudo. É claro que no Planalto também tem serra, tá? Não vamos esquecer isso. O nosso já é um exemplo disso. Muitas serras no Planalto Meridional. São suas diferentes feições. As serras, as chapadas, as colinas, as escarpas. Bom, a Serra do Planalto do Borborema, por exemplo, a Chapada Diamantina na Bahia. Aqui, por exemplo, a ideia da Chapada Diamantina na Bahia com muitos dos seus escudos de proteção. E áreas de plataformas cobertas. Bom, ainda dentro do Planalto brasileiro, nós temos a ideia das planícies, áreas planas e baixas. Não quer dizer que tenha que ser retinho, né, pessoal? Retinho, assim, a nível do mar. Não. Pode ter ondulações que podem variar até uns 200 metros, dependendo da visão de cada autor. Mas são áreas relativamente planas e baixas, onde há a deposição de sedimento. Ele cai do Planalto, vem para a planície. A ideia é essa. E posterior compactação do solo. São amplamente utilizados pela facilidade da ocupação humana. Ali vai estar a lavoura, vai estar a indústria, vai estar a cidade, vai estar a estrada. É mais comum serem ocupadas. Um exemplo que nós temos aí, a planície do Pantanal, a planície amazônica, muito conhecida. E, por fim, as características das depressões, que são áreas mais baixas que as demais formas de relevo circundantes, ou seja, aquilo que está mais baixo que aquilo que está ao redor. Por exemplo, só não confunda com vale. Vale, ele vai ter um caminho por onde a água vai escoar. Na depressão, geralmente, a água ela se acumula um pouco mais de forma mais profunda. No Brasil, a maioria das depressões possuem altitudes positivas, estão acima do nível do mar. Por isso são chamadas de relativas. Isso nós já trabalhamos lá no 9º ano. A depressão relativa é aquela área que está abaixo de tudo que está ao redor, mas ela está acima do nível do mar. Certo? O nível do mar está aqui. A depressão absoluta não. A depressão absoluta, o nível do mar está aqui. A depressão absoluta ela vai estar abaixo do nível do mar. Longe do mar, muitas vezes o mar não entra, mas ela está abaixo do nível do mar. Um exemplo de depressão que nós temos, a depressão do Tocantins e a depressão sertaneja. Pode ver assim, ó, tem uma composição de coisas ao redor dela, de construções de relevo. E agora para trazer a ideia de bacia hidrográfica, tá, pessoal? Bacia hidrográfica e rede hidrográfica. Eu vou aqui passar bem rapidinho, um videozinho rapidinho para que vocês tenham uma ideia para depois eu chegar aqui, tá beleza?
Só deixa eu sair daqui. Bacias hidrográficas. Presta atenção. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. Bom, voltando aqui, pessoal. Deu para entender ali, eu vou dar uma explicadinha aqui de novo na ideia. Mas assim, bacias hidrográficas e rede hidrográfica. O que seria uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é a área drenada. Drenada, marca essa palavrinha, por um rio principal e seus afluentes. Certo? Ela tem um rio principal e os afluentes que vão desaguando nela. Aqui eu tenho o rio principal, por exemplo, aqui eu tenho um afluente. Drenada. Rede hidrográfica traz a ideia de hierarquia. Maior, mais importante, menos importante. A rede hidrográfica é formada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Então, vai ter a ideia, vamos pensar no meu braço aqui. Aqui eu tenho o rio principal e aqui eu tenho afluentes. Eu trouxe aqui até umas 2 folhinhas para tu entender. É claro que o rio não é reto, certo? Então aqui eu tenho a ideia de uma bacia hidrográfica, o rio principal, e aqui eu tenho um afluente, um afluentezinho. E aqui eu tenho uma outra veia nessa folha que seria o subafluente, para te prestar um pouquinho e entender melhor ali. O rio principal, que é o talo mais grosso ali, o afluente e os subafluentes, que são essas veias menorzinhas. Bom, aqui traz a ideia, partes de um rio, as partes de um rio. Ele tem a nascente, que está lá em cima, que é onde a água nasce. O curso do rio, que é isso daqui, certo? O curso do rio, que é ele até ele chegar na sua foz. Ele vai ter o baixo vale, que é essa área aqui onde a água começa a se acumular. O médio vale, onde ele começa a ter menos corredeiras. E o alto vale, que é a região onde nós moramos, o alto vale do Itajaí, certo? Que vai estar lá em cima nas áreas mais de correnteza, certo? Essa é a ideia de bacia hidrográfica. Montante. O que seria o montante? Sentido oposto ao curso do rio. O montante está para cá. Aqui é o montante. Jusante, sentido do curso do rio. É em direção à foz. Confluência, quando os rios se juntam. Encontro de um afluente com subafluente, com o rio principal. Foz, pode ser em estuário ou em delta. Estuário, muitas vezes o encontro da água do rio com o mar, com pouca altitude, ou em delta, que forma algumas ilhazinhas nesse encontro. Nós temos uma muito conhecida, que é a delta do Ganges, lá na Índia. Bom, caminho curso, o professor já disse, margem esquerda e margem direita. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. A margem direita do rio, a margem esquerda do rio. Como eu sei qual é a margem esquerda, qual é a margem direita do rio? Fácil. Tu fica de frente para o rio, para onde a água corre. Então, por exemplo, a água está correndo para lá. Tu vai ficar olhando para onde a água está correndo. Abre teus braços, braço direito, margem direita, braço esquerdo, margem esquerda, certo? Não interessa de qual lado do rio tu tá. O teu braço direito vai apontar para a margem direita, teu braço esquerdo para a margem esquerda, no sentido da corrente do rio, para onde o rio está indo. Beleza? Rios. Aqui tem uns nomezinhos bonitos para vocês gravarem e botar nos filhos. O tipo de rio de drenagem endorreica. Rio Tietê é um exemplo disso. Tem muita gente que acha que o rio Tietê ele deságua aqui, na região de São Paulo. Ele nasce muito próximo da região metropolitana e ele vai para o interior de São Paulo. Vai desaguar lá no Rio Paraná, que depois vai desaguar lá na Bacia do Prata. Certo? Ele é uma corrente endorreica. Nasce próximo do litoral, mas vai para o interior. Exorreica é o mais comum. Certo? Os rios que correm para os mares, certo? O rio Itajaí Sul, por exemplo, ele nasce mais no interior e deságua
no Oceano Atlântico, uma corrente exorreica. Arreica, aqueles que evaporam antes de seguirem caminhos, não chegam na foz. E criptorreica, que são absorvidos por estruturas rochosas, eles vão ajudar a formar os lençóis freáticos, por exemplo, ou simplesmente fogem para dentro de uma estrutura rochosa e correm por galerias subterrâneas. Bom, a rede hidrográfica rica em rios, mas mais pobre em lagos, o Brasil é um exemplo disso. A maior parte dos rios brasileiros são alimentados por regime pluvial, chuvas e tropical, por causa do clima, né? A grande maioria dos rios brasileiros é perene, ou seja, não seca no período de estiagem. Nós temos os temporários que secam no período de estiagem, os intermitentes, por exemplo, secam nesse período de estiagem. E a hidrografia ela é formada por, em sua maioria, rios de planalto, já que nós temos muitos planaltos no Brasil. O rio Itajaí-Açu, mais uma vez, é um exemplo disso. Bacias hidrográficas do Brasil nós temos aqui, a ideia das duas bacias hidrográficas do Brasil. Todas essa área colorida aí são bacias hidrográficas. Aqui eu coloquei um outro mapa com a mesma ideia, só que com a formação desses afluentes, subafluentes que formam. Vocês olhando aí, vocês podem até pensar, vou fazer uma pergunta e responde baixinho, não vou te ouvir. Qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil? Errou! Não é a amazônica. Não é a amazônica. A maior bacia hidrográfica totalmente brasileira é essa daqui, ó, Tocantins, Araguaia. Nós já vamos ver por quê. Totalmente brasileira, porque ela nasce e deságua dentro do território brasileiro. Nem todos os rios da bacia amazônica nascem dentro do território brasileiro. Mas vamos lá. Bacia do Tocantins, Araguaia, que é essa daqui. É a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Terceira maior em potencial hidrelétrico do país. Apresenta o rio Araguaia como seu principal afluente, passa por vários estados brasileiros. Aproximadamente 9,5% do território brasileiro é drenado por essa bacia. Por isso que ela é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. E eu coloquei outras duas de importância aqui, nós vamos falar de uma outra ainda, de uma quarta. Mas essas duas por quê? Falando da bacia amazônica, só para ter uma ideia aqui, ó, os limites do território brasileiro, que vocês muito bem conhecem, vem aqui, e aqui nós temos uma parte dos rios que nascem dentro do território brasileiro. Lembram quando eu falei ali que a maior parte da água dos rios brasileiros era pluvial, das chuvas? Então, a bacia amazônica ela recebe águas do regime nival, do derretimento das neves, certo? Então não é só do regime de chuvas. Bom, ela é bem grande, de fato ela é bem grande, e ela vai ter uma outra característica, que é a formação de um aquífero. Vocês devem estar falando que o maior aquífero do mundo é qual? Qual é? Vamos ver se é esse aí mesmo. Bacia do São Francisco. Por que eu trabalhei essa, pessoal? Porque ela nasce numa área do sudeste brasileiro, certo? Vocês já vão ver aqui, a área do sudeste brasileiro, Serra da Canastra, Minas Gerais, e ela corre em direção ao semiárido nordestino. Então ela é importantíssima para o clima semiárido nordestino. O Rio São Francisco conta com um total de 168 afluentes ou subafluentes que formam. E ele é muito importante também na área de potencial hidrelétrico, já que é rio de planalto, como, por exemplo, usinas como Sobradinho, Paulo Afonso, que geram grande quantidade de energia numa área que a gente acaba pensando e muitas vezes tendo como uma área seca. De fato, o semiárido é seco, o semiárido nordestino. E essa veia, essa artéria hidrográfica, que é a bacia do São Francisco, ela é muito importante para aquela área. Ela sofre muito com mineração, hoje com poluição, com irrigação. Essa daqui, tá, pessoal? Bom, e a bacia platina que eu deixei por último, porque ela também nos caracteriza. A bacia platina, ela é uma bacia que, na verdade, ela não está dentro só do Brasil, vocês já estão vendo, ela está dentro de vários outros países aqui, principalmente esses três, ó, Brasil, Uruguai e Paraguai, principalmente. Ela é formada por 3 subbacias que caracterizam o território brasileiro, que é a bacia do Paraná, do Paraguai e Uruguai. Então a bacia platina ou bacia do Prata, ela é caracterizada por rios como o Paraná, o Paraguai e o Uruguai. Se a gente voltar para aquele mapa lá de cima, dá para ter uma noção melhor aqui, ó. A bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraguai,
que juntas, essas 3 bacias aqui juntas, vão caracterizar aquilo que a gente vai chamar de bacia platina, que é essa daqui, certo? Que é essa daqui que eu dei uma ampliada. Capitão América tá ficando fraco. Essa bacia, portanto, pessoal, como eu já disse, ela é chamada de bacia do prata e bacia platina. Ela é muito utilizada, pessoal, para o potencial hidrelétrico. Fortemente, se a gente fosse colocar assim, ó, qual o principal aspecto? Potencial hidrelétrico, rios de Planalto, certo? Muito utilizada. Itaipu, dentro do Paraná, já é um bom exemplo disso. E a do Paraná, ela se caracteriza muito forte nesse sentido, inclusive. Bom, dentro desse processo, ainda para quase finalizar essa aula, que eu sei que está muito massa, nós temos aí o aquífero Guarani, que muitos têm, talvez até tu até agora, achava que ele era o maior do mundo, porque o professor de geografia já disse que ele é o maior do mundo. A verdade era, certo? Mudou, certo? Os dados científicos e de estudos em relação a essa área apontam um outro aquífero muito maior do que esse, inclusive. É um reservatório de água subterrânea que fica nessa porção sul da América do Sul, que, olha só, pessoal, como tem tudo vinculado aí, ó, pode usar até na tua resposta de relação lá. Aqui nós temos o Planalto Meridional, basicamente, o Planalto Meridional. Dentro desse Planalto Meridional, nós vamos ter a ideia das bacias, bacia platina. Planalto Meridional, formação de rocha de arenito botucatu, como se fosse uma esponjinha. Então a água ela se infiltra, lembra que eu disse que tem os rios lá criptorreicos? A água se infiltra por esses poros, vamos dizer assim, e ela se acumula aqui, formando esse aquífero Guarani. Trata-se de um conjunto de rochas porosas por baixo do nível do terreno com águas em seus poros. O aquífero é transfronteiriço, ou seja, não está dentro só de um país. Belezinha? Bom, e nós temos aqui um outro, que é o Alter do Chão. Esse é o maior. Já esse o aquífero Guarani. O aquífero Alter do Chão, ele é o maior. Olha a outra realidade de novo. Ele está dentro da bacia amazônica, certo? Mais uma vez, muito provavelmente infiltração. E ele acumula muita água. Bom, 86 mil quilômetros quadrados de água potável subterrânea, tá, pessoal? E, claro, são números que podem variar, já que são estudos não tão antigos, são bem recentes, ainda continuam sendo feitos estudos nesse sentido. Tem quase o dobro de água potável do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros de volume. Até considerado o maior do país, que passa pela Argentina, Paraguai e o Brasil, que eu acabei de dizer para vocês. Alter do Chão, certo? Alter do Chão é o nome do aquíferozinho.